A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Romanos, capítulo 4, do verso 17 ao 25, vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, eu que te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Venha ministrar, Pai, venha falar, venha ser resposta de oração para essa pessoa que te peço no nome de Jesus. Aqui está falando a respeito, né, da justificação da fé, né? Aqui, a justificação. Como está escrito, por Pai de muitos povos te constituir, né? Lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, você vai ter referência de Deus falando com Abraão. Então, Gênesis 12, do 1 ao 3. Continuando aqui. Como está escrito, por Pai de muitos povos te constituir, diante daquele no qual creu. Em quem Abraão creu? Abraão creu em Deus, né? A saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Isto é, Deus que dá vida espiritual para todo aquele que está morto, aquele que está sem esperança, aquele que está fadigado, aquele que está com depressão. Abraão creu nesse Deus, né? Um Deus que vivifica e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que maravilha, Deus nos dando uma chave, né? Para chamar o que não, chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama o homem, né, a pessoas improváveis, chama aquele que não é capaz e torna essa pessoa capaz. Então, por isso, a nossa fé tem que estar aonde? Nesse Deus que vivifica, nesse Deus que traz a realização daquilo que não é possível ao homem. Né? Para Abraão não era possível naquele momento. Então, diz ali que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele nos chama. Nós que somos o improvável, ele vê o que vai ser na mão dele lá na frente. Aquele que não é nada, Deus ele tem o poder de pegar e tornar grande, tornar poderoso, tornar, né, ali valoroso, honrado pelo nome dele. Né, porque confiamos nele, cremos nele, então somos justificados pela nossa fé. E no verso 18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança. Então é uma fé aqui que Abraão teve, né, que ele não tinha condições, ele foi prometido ali gerar um filho, Isaac, e ele não tinha condições por causa da idade. Ele não, a Sara já tinha ultrapassado a idade de gerar, mas ele creu firmemente, porque ele creu em Deus primeiro. Então nós temos que crer no que Deus está falando, mesmo quando a gente olha para dentro de nós e fala, o Senhor tem certeza, Deus? O Senhor tem certeza que o Senhor me escolheu? Meu Pai, eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo. De vez em gente falar isso, a gente tem que crer. Não, Deus nunca erra. Ele não erra o alvo, ele não erra, né? Ele não erra. Aleluia. Deveria ser pai de muitas nações. Então ele, o qual em esperança creu contra a esperança, que ele deveria ser pai de muitos povos para confirmar o que lhe fora dito. Então ele confiou que ia ser pai de muitas nações para confirmar o que Deus falou, para confirmar o que o próprio Deus falou. Se Deus confirmou na tua vida, não tenha dúvida. Quando a dúvida vem, nós geramos ali, né, no coração de Deus a tristeza de olhar, olha, eu estou falando e não é por ele, não tem a ver conosco, não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com a honra, com o poder, com a glória do Deus poderoso e santo, que é capaz de tornar o improvável no provável, aquele que ninguém dá nada, pegar um casamento falido e transformar, aleluia, assim será a tua descendência. Então a descendência, né, de Abraão agora seria pai de muitas, né, deveria ser pai de muitos povos, e ele não poderia olhar para a capacidade dele, mas olhar para a promessa. Nós não podemos olhar para a nossa capacidade, mas olhar para a promessa de Deus na nossa vida. E quando nós vamos olhando, a gente vai olhar assim, Senhor, eu não estou onde o Senhor falou, mas já não estou mais aonde eu estava. Como Deus é poderoso, e aonde nós nos encontramos não é pela nossa capacidade humana, mas é pela capacidade de Deus. Eu não posso nada, eu não tenho sabedoria vinda de mim. Quem sou eu? Né? Mas Deus é poderoso e santo. E nós temos que entender que não é
na do homem ser, né? Deus torna o homem culto, o homem próspero, o homem, né, ter palavras que ele nem sabe de onde surgiu, mas é vinda do Espírito de Deus. Mas em tudo é a simplicidade. Abraão vivia em simplicidade, ele vivia crendo em Deus. Ele não dava ouvido para o que pensavam ou deixavam de pensar, olhar para um homem, né? Naquela época que talvez era o improvável, né? Não tinha nem como gerar seu próprio filho, não gerou nem, talvez muitos estão olhando para você, mas não gerou ainda, né? E que nem para dentro da família, nem na família ainda abençoou. Como que é gerar tanto? Mas isso é mentira do inimigo da nossa alma. E Abraão, ele não atentou para isso, ele olhou para a promessa de Deus, confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. E eu declaro no nome de Jesus que hoje você vai olhar para a promessa e não para as suas condições. Você vai olhar para o que Deus falou a teu respeito e não para as condições em que você se encontra. E dizendo ali no verso 19, ele não enfraqueceu a fé, ele permaneceu firme, ele não enfraqueceu, ele continuou firme confiando, mesmo quando os olhos deles não viam. Nem considerou seu próprio corpo já amortecido, sendo já de quase 100 anos. Veja, ele ali de quase 100 anos, né? Como ia gerar? Como, né? Talvez você olhe e fale assim, olha, eu não consegui conquistar minha casa, eu não consegui comprar meu carro, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu já estou com uma idade avançada, e o Senhor está dizendo, olha, se tem promessa, não olha para a tua capacidade, não olha para o tempo da tua idade, não olha para as suas condições, mas olha para a promessa, né? Porque isso é verdadeiro. Não é uma história que está escrito que alguém inventou. É a história que vive, né? Que é a Bíblia, ela é boca de Deus na terra. Mais de 2000 anos existe a Bíblia, né? Muito mais. Então, ela é boca de Deus na face da terra. Ela já falava, né? Com os homens e continua a falar. E tudo que Deus fala, ele testifica. E Jesus veio para testificar. Jesus veio e testificou o que desde o início da criação Deus andou apontando para Cristo. Ele testificou, e assim é na minha e na tua vida. Tantos milagres que Jesus fez, ele ainda faz. Tudo que Deus fez na vida de Abraão, que é verídico, é verdadeiro, ele faz ainda. E que nós não venhamos esquecer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se ela é viva, ela faz, ela transforma, ela ainda permanece. Ela não está morta. E ela traz vida, ela traz certeza, ela traz ânimo, ela traz alegria, ela traz renovo quando nós ouvimos. Aleluia. E continuando aqui, ele não atentou, né, para os seus quase 100 anos, e continuando, nem mesmo ao amortecimento do ventre de Sara, perdão, nem mesmo ao amortecimento do ventre de Sara. Então ali, a situação do marido e a situação da esposa, né, era tipo dos improváveis, mas eles eram unidos em tudo. Olha a importância de sermos unidos, a família ser unida, né? Olha o que Deus está dizendo. A importância do homem e da esposa ter a mesma fé. E em Deus, é na certeza de que Deus é Deus de grandes coisas, né? E ali ele não ficou, ele confiou inteiramente. E nem por incredulidade duvidou da promessa de Deus. Ele não permitiu a incredulidade fazer ninho na mente dele. Ele não permitiu a incredulidade ficar gerando pensamentos ruins, né? Ele continuou confiando em Deus, na promessa de Deus. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. É o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. E nós temos que permanecer firmes na promessa de Deus e nos fortalecer, glorificando a Deus em tempo e fora de tempo. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E Ele vai fazer. A glória é de Deus e não é minha. Se alguém olhar para minha capacidade, para minha pequenez, para o meu jeito, né, para minha forma de ser, talvez olhe e fale, nossa, nem é nada. Nossa, mas é tão simplória, mas não, pode olhar para a tua vida e pensar assim. Mas Deus é com você, a promessa é na sua vida. Que nós venhamos nos diminuir e a glória de Deus venha crescer todos os dias na nossa vida. Estando plenamente convicto de que tudo o que Ele tinha prometido era também poderoso para fazer, né? Então ali
estando plenamente convicto, isso é, ele estava decidido a não retroceder, ele estava firmemente confiante na promessa de Deus, né? E de que tudo o que ele quem Deus prometeu, Deus tinha prometido, né? Era também poderoso para fazê-lo. Deus tem o poder não só de prometer, mas de fazer, de cumprir. Ele pode. Se Deus falou que é com você, ele é com você. Pelo que também isto foi imputado por justiça. Então, a nossa fé em Deus, ela é a nossa justiça, ele justifica-nos. Ele nos transforma. A justiça de Deus é irrepreensível. Então, nós temos que crer, e ele é a nossa justiça. E não somente por sua causa foi escrito, né? Não somente por causa da fé, né? Que ele tinha imputado. E não somente por sua causa foi escrito que ele tinha sido imputado, né? Então ali, isso aqui serve de exemplo que nós recebemos de Deus, que a salvação é o privilégio de Deus para a nossa vida, seja a salvação, seja o que for, nós temos que ter essa convicção na salvação pela fé, na prosperidade pela fé, na busca pela fé, nosso Deus poderoso e santo pela fé. Nós temos que crer, né? Ali a nossa luta é contra a nossa mente, primeiramente, né? Nós temos a intenção de servir a tudo que Deus deixou escrito aqui. Ele não só foi escrito, e não somente por sua causa foi escrito, né? Mas não somente porque para falar de Abraão, mas também para edificar a nossa fé, né? Para que ele tenha sido imputado. Então, não somente porque foi para Abraão a promessa, mas também para nós. Então, nós temos que olhar para isso que Deus deixou escrito, o Espírito Santo de Deus escreveu para testificar a fé de Abraão, para edificar a nossa fé, para que nós venhamos tomar posse de que Deus é Deus que vai trazer a salvação, vai trazer a libertação, traz a cura. Ele nos concedeu tudo isso. Já foi consumado. E isso quer dizer, Deus deixou para nós a liberdade, o livre-arbítrio de escolher entre crer e não crer. Mas eu prefiro crer em você. Ele deixou para nós a excelência. Nós somos em excelência. Então nós temos que começar a declarar: eu sou em excelência. Eu tomo posse das bênçãos de Deus sobre minha vida. Porque Jesus falou que passou pela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero essa abundância de vida. Eu quero essa abundância de prosperidade. Nós temos que, crer. Então isso está escrito não somente para mostrar o que aconteceu com Abraão, mas para que isso venha a ser ali para nós uma injeção de ânimo, de fé e confiança, como Abraão teve em Deus, mas também por nós a quem será imputado. Então nós podemos tomar esse exemplo de justiça perfeita de Deus, assim como ele foi para com Abraão, porque Abraão creu. Se nós cremos, Deus, ele nos justifica. Isto é, aos que creem naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Então a condição para sermos salvos é essa: crer, né? Mas também para nós a quem será imputado, isto é, aos que creem naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Para todo aquele que crer que Deus, o Criador, ressuscitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você crer nisso, você está debaixo dessa promessa. Você está debaixo da promessa que foi dada a Abraão, de ser próspero, de ser pai de nações, de ser abençoado, protegido e justificado pelo próprio Deus. Então, não deixa o inimigo lançar setas malignas. A tua mente tem que estar blindada, pelo capacete da salvação, pela renovação da mente em Cristo Jesus. A tua casa está blindada pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal vai vir fazer arruaça. O Senhor é na tua vida, ele te guarda e não, vai tutibiar. Ele não tutibia o rei, o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou. Ele não volta atrás da promessa dele.
No verso 25 diz assim: o qual se entregou por nossas transgressões. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre ele as nossas, né, as nossas culpas. O castigo que era para estar sobre nós foi sobre Jesus, para nos dar uma paz imerecida. Mas foi o que Jesus fez por nós. Então nós temos que ser gratos todos os dias pelo que Jesus tem feito por nós na cruz. E ali, pelas nossas transgressões, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, Jesus ali, quando ele ressuscitou, ele estava assim, justificando, né? Assim nós somos levantados para a vida. Nós somos levantados para agora ser conectados e termos livre acesso ao Pai. Aleluia! Né? Agora ele passou pela cruz e foi ressuscitado ali para nos trazer uma nova aliança com Deus, para agora nos dar livre acesso ao Pai. O Senhor está dizendo hoje, para mim e para a tua vida: tenha fé. Tenha fé na promessa de Deus para a tua vida. Tenha fé para aquele que prometeu, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus, crendo que aquele que ressuscitou Cristo, que é o Criador, ele é muito mais do que qualquer situação, posição, momento em que você está passando. Creia, se você crê nesse Deus, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você é justificado, você é mais do que vencedor. Assim como Abraão não olhou para a idade, não olhou para as condições dele, Deus está dizendo: não olhe para as condições que você está no momento, não olhe para as condições em que você se encontra, mas creia na promessa, creia que Deus, ele vai te dar vitória, né? Você pode não conseguir, é isso que Deus quer. Pessoas que reconhecem que por si não conseguem, mas assim como Abraão, em tudo preferiu crer nesse Deus poderoso e santo. E esse Deus que nós estamos falando, ele é vivo e eficaz. E ele continua aqui dizendo: não deixe setas malignas fazer ninho na sua mente. Não deixe o inimigo dizer que você não é digno e não é capaz. Mas se você crê no Deus Criador, que deu Jesus para morrer na cruz e ressuscitou Jesus no terceiro dia, para nos garantir livre acesso ao Pai, você está debaixo dessa promessa. A promessa, né, de vida eterna, a promessa de paz de nações, a promessa de abundância, né? Que nós venhamos entender que nós somos justificados pela nossa fé. Essa promessa de Deus para com Abraão, ele jamais pensou em desistir. Ele creu, ele confiou e ele permaneceu no propósito. Que nós venhamos estar como Abraão, que nós venhamos lembrar a nós mesmos quando a tristeza, o desânimo, uma seta ou a sua impossibilidade vier, você fala assim: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A promessa foi dada para todo aquele que crer que Jesus é Filho de Deus. E eu creio e eu tomo posse dessa promessa. Pode olhar ali a sua circunstância financeira e falar: você não vai chegar. Mas você diz: no nome de Jesus. Jesus disse que veio para me dar vida e vida em abundância. E eu quero viver essa abundância de prosperidade, de felicidade. Eu quero viver o melhor nessa terra. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Mas que em primeiro a sua fé seja para a salvação da sua alma. E tudo mais vos será acrescentado. Amém? Vamos orar ao Pai. Meu Pai poderoso e santo, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo seu revelar a nós. Obrigada, Jesus, por ter falado. Senhor, visita esse meu irmão, essa minha irmã, derrama sobre eles a fé, a alegria, a esperança, meu Pai, a certeza, meu Pai, que o Senhor é quem prometeu. E se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, meu Pai, no nome de Jesus. Que nós venhamos nos diminuir, venhamos reconhecer que somos nada sem Ti, meu Pai. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e apresentamos agora nessa hora a nossa vida, a nossa casa, a nossa mente, Senhor. Venha nos blindar, Senhor Jesus, com o capacete da salvação, livrando-nos de toda armadilha, de todo pensamento, de toda guerra espiritual. Meu Pai, venha, Senhor Jesus, guerrear na nossa mente, meu Pai.
ao nosso favor, porque a nossa mente é um campo de batalha onde todos os dias nós temos que repreender pensamento negativo, repreender, Senhor, velhos hábitos, repreender aquilo que uma vida inteira nós fomos ali ensinados, Senhor, mas nós temos que renovar a nossa mente em Cristo Jesus todos os dias, para que nós venhamos entender que nós já temos a vitória. O Senhor já guerreou as nossas guerras, Ele já nos garantiu, Ele disse que já passou pela cruz para nos dar vida e vida em abundância, que nós venhamos tomar posse no nome de Jesus, assim como Deus ali, né, Ele chamou o que não era como já fosse, que nós venhamos chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse, que você possa olhar para as suas condições e dizer, eu já venci, eu já conquistei, eu já me curei, eu já sou salvo, eu já sou liberto, eu já sou próspero, porque o Senhor chamou o que não era, como se já fosse, e que nós venhamos exercer isso como Cristo, como Deus falou com Abraão. Que você venha olhar para alguém que não é ainda, como se já fosse, aquele filho, aquele marido que ainda não se converteu a Cristo, declara no nome de Jesus, ele já é mais do que vencedor, ele já é um servo, ele já é um discípulo, ele já é um pastor, ela é uma missionária, né? Você possa declarar que a tua família é do Senhor, que você possa olhar para aquilo que você almeja e já sonhar, já é meu, já tomo posse da casa que eu almejo, eu já tomo posse do carro que eu desejo, eu já tomo posse, né, de eu estar dirigindo aquele que tem medo, que todo mal, todo pensamento de que não é capaz, seja repreendido no nome de Jesus, que você possa tomar posse das bênçãos da cura, você olhar para o diagnóstico que o médico deu e falar, não, mas eu sou mais do que vencedor, Cristo disse que passou pela cruz e levou sobre ele todas as enfermidades, eu tomo posse da cura, eu já declaro que eu estou curada, eu já declaro que eu estou curado, eu já declaro que eu sou abençoado, eu já declaro que eu fui, né, próspero, eu declaro que eu já estou gerando, eu declaro as bênçãos do alto céu. É o que o Senhor está dizendo para mim, para a tua vida no dia de hoje. Declara com a tua boca. O Senhor chamou Abraão, né, aquele que não era, como se já fosse pai de nações. E aquilo se tornou. Né, e Abraão creu. Então que você comece a declarar aquilo que você quer de excelência. Pense em excelência. Pensa um melhor, pensa grande, porque o nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. Amém? Ele não quer que nós venhamos querer ser inchado e grandes. Nós temos que ser humilde e dependente dele. Mas ele é Deus que faz grandes coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.